Capítulo 14. Cornélio Fudge. Harry, Ron e Hermione sempre souberam que Hagrid tinha uma lamentável queda por criaturas grandes e monstruosas. Durante o primeiro ano em Hogwarts, ele tentara criar um dragão em sua casinha de madeira, e levaria muito tempo para os garotos esquecerem o gigantesco cachorro de 3 cabeças a que ele dera o nome de Fofo. E se quando criança, Hagrid tivesse ouvido falar que havia um monstro escondido em algum lugar do castelo, Harry tinha certeza de que ele teria feito o possível para dar uma espiada. E provavelmente pensaria que era uma vergonha o monstro ficar preso tanto tempo e que merecia uma oportunidade de esticar as pernas. Harry bem podia imaginar o Hagrid de 13 anos tentando pôr uma coleira e uma guia no bicho, mas tinha igualmente certeza de que Hagrid jamais quisera matar alguém. Chegou a desejar que não tivesse descoberto como trabalhar com o diário de Riddle. Ron e Hermione o fizeram repetir várias vezes o que vira, até ele ficar cheio de contar e cheio das conversas compridas e tortuosas que se seguiam à sua história. Riddle pode ter apanhado a pessoa errada, disse Hermione. Talvez fosse outro o monstro que estava atacando as pessoas. Quantos monstros vocês acham que cabem aqui no castelo? Perguntou Rony abobado. Sempre soubemos que Hagrid foi expulso, disse Harry infeliz. E os ataques devem ter parado depois que o mandaram embora. Do contrário, Riddle não teria ganhado um prêmio. Rony tentou um ângulo diferente. Riddle se parece com o Percy. Afinal, quem pediu a ele para dedurar o Hagrid? Mas o monstro tinha matado alguém, Rony, lembrou Hermione. E Riddle iria voltar para um orfanato de trouxas se fechassem Hogwarts, disse Harry. Não posso culpá-lo por querer ficar aqui. Você encontrou o Hagrid na Travessa do Tranco, não foi, Harry? Ele estava comprando um repelente para lesmas carnívoras, respondeu Harry depressa. Os 3 se calaram. Passado muito tempo, Hermione deu voz à pergunta mais cabeluda num tom hesitante. Vocês acham que devemos perguntar ao Hagrid o que aconteceu? Ia ser uma visita animada, disse Rony. Olá, Hagrid, conte para a gente. Você andou soltando alguma coisa selvagem e peluda no castelo ultimamente? Por fim, eles resolveram não dizer nada a Hagrid, a não ser que houvesse outro ataque. E como muitos e muitos dias se passaram sem sequer um sussurro da voz invisível, começaram a alimentar esperanças de que nunca precisariam perguntar a ele os motivos de sua expulsão. Fazia agora quase 4 meses desde que Justino e Nick, quase sem cabeça, tinham sido petrificados, e quase todo mundo parecia pensar que o agressor, fosse quem fosse, tinha se retirado para sempre. Pirraça finalmente se cansara do seu refrão "A Potter podre". Ernie Macmillan pediu certo dia a Harry, com muita educação, para lhe passar um balde de sapos saltitantes na aula de herbologia, e em março várias mandrágoras deram uma festa de arromba na estufa 3, o que deixou a professora Sprout muito feliz. Na hora em que começarem a tentar se mudar para os vasos umas das outras, então saberemos que estão completamente adultas, explicou ela a Harry. Assim poderemos ressuscitar aqueles pobrezinhos na ala hospitalar. Os alunos do 2º ano receberam algo novo em que pensar durante os feriados de Páscoa. Chegara a hora de escolher as matérias para o 3º ano, um assunto que pelo menos Hermione levou muito a sério. Pode afetar todo o nosso futuro, disse a Harry e Ron enquanto examinavam as listas das novas matérias, marcando-as com tiques. Eu só quero desistir de poções, falou Harry. Não podemos, contrapôs Rony desanimado. Continuamos com todas as matérias antigas, ou eu teria descartado defesa contra as artes das trevas. Mas essa é muito importante, exclamou Hermione chocada. Não do jeito que Lockhart ensina, disse Rony. Eu não aprendi nada com ele, a não ser que é perigoso deixar diabretes soltos. Neville Longbottom recebera cartas de todos os bruxos e bruxas da família, cada um deles lhe dando um conselho diferente sobre o que escolher. Confuso e preocupado, ele se sentou para ler as listas de matérias com a língua de fora, perguntando às pessoas se achavam que a aritmancia parecia mais difícil do que o estudo das runas antigas. Dino Thomas, que como Harry crescera entre trouxas, por fim fechou os olhos e ia apontando a varinha para a lista e escolhendo as matérias em que ela tocava. Hermione não pediu conselho de ninguém, matriculou-se em todas. Harry sorriu constrangido em pensar o que o tio Walter e a tia Petúnia diriam se ele tentasse discutir sua carreira de bruxo com os dois. Não que ele não recebesse nenhuma orientação.
Percy Weasley estava ansioso para compartilhar com ele a experiência que tinha. Depende aonde você quer chegar, Harry, disse. Nunca é cedo demais para pensar no futuro, por isso eu recomendo adivinhação. As pessoas dizem que estudo dos trouxas é moleza, e pessoalmente acho que os bruxos deviam ter uma compreensão total da comunidade não mágica, particularmente se estão pensando em trabalhar em contato com eles. Olha só meu pai, tem que tratar de assuntos dos trouxas o tempo todo. Meu irmão Carlinhos sempre foi uma pessoa que gostou do ar livre, por isso se especializou na criação de criaturas mágicas. Favoreça suas inclinações, Harry. Mas a única coisa em que Harry se achava muito bom era no quadribol. Por fim, ele acabou escolhendo as mesmas matérias novas que Rony, achando que se fosse mal, pelo menos teria um amigo para ajudá-lo. O jogo seguinte da Grifinória seria contra a Lufa-Lufa. Wood insistia em fazer treinos todas as noites depois do jantar, de modo que Harry mal tinha tempo para mais nada, exceto o quadribol e os deveres de casa. Entretanto, os treinos estavam mais amenos, ou pelo menos estavam mais secos, e na véspera do jogo de sábado, ele foi ao dormitório guardar a vassoura, sentindo que as chances da Grifinória para a taça de quadribol nunca tinham sido maiores. Mas sua animação não durou muito. No alto da escada para o dormitório, ele encontrou Neville Longbottom, que parecia transtornado. Harry, não sei quem fez aquilo. Acabei de encontrar. Olhando para Harry amedrontado, Neville abriu a porta. O conteúdo do malão de Harry estava espalhado por todos os lados. Sua capa estava rasgada no chão, as roupas de cama tinham sido arrancadas, a gaveta puxada do armário ao lado da cama e seu conteúdo espalhado em cima do colchão. Harry aproximou-se da cama boquiaberto, pisando em cima de umas páginas soltas de viagens com trasgos. Enquanto ele e Neville rearrumavam a cama, Rony, Dino e Simas entraram. Dino disse um palavrão em voz alta. — Que aconteceu, Harry? — Não faço ideia, disse Harry, mas Rony examinava as vestes de Harry. Todos os bolsos tinham sido revirados. — Alguém andou procurando alguma coisa, disse Rony. — Tem alguma coisa faltando? Harry começou a apanhar as coisas e a atirá-las para dentro do malão. Somente quando ele atirou o último livro de Lockhart foi que se deu conta do que estava faltando. — O diário de Riddle desapareceu, disse em voz baixa a Rony. — Que? Harry indicou com a cabeça a porta do dormitório e Rony o seguiu para fora. Juntos desceram correndo até a sala comunal da Grifinória, quase vazia àquela hora, e se reuniram a Mione, que estava sentada sozinha lendo um livro chamado Runas Antigas Sem Mistérios. Mione ficou perplexa com as notícias. — Mas só outro aluno da Grifinória poderia ter roubado. Ninguém mais sabe a senha. — Exatamente, disse Harry. Eles acordaram na manhã seguinte com um sol radioso e uma brisa leve e fresca. — Condições perfeitas para o quadribol! Exclamou Wood entusiasmado à mesa da Grifinória, enchendo os pratos dos jogadores com ovos mexidos. — Harry, mexa-se! Você precisa de um café da manhã decente! Harry estivera observando a mesa da Grifinória cheia de alunos, imaginando se o novo dono do diário de Riddle estaria ali, bem diante dos seus olhos. Mione andou insistindo que ele comunicasse o roubo, mas Harry não gostou da ideia. Teria que contar a um professor tudo o que sabia sobre o diário. E quantas pessoas sabiam por que Hagrid fora expulso há 50 anos? Não queria ser a pessoa a trazer tudo à tona de novo. Quando saiu do salão principal com Rony e Mione para ir apanhar o equipamento de quadribol, mais uma preocupação muito séria se somou à sua lista crescente. Tinha acabado de pôr o pé na escadaria de mármore quando ouviu outra vez. — Matar desta vez. Me deixe cortar. Estraçalhar. Ele deu um grito alto e Rony e Mione saltaram para longe, assustados. — A voz! Disse Harry, espiando por cima do ombro. — Acabei de ouvi-la de novo. Vocês não ouviram? Rony sacudiu a cabeça, os olhos arregalados. Mione, porém, deu uma palmada na testa. — Harry, acho que acabei de entender uma coisa. Tenho de ir até a biblioteca. E deixando os amigos, subiu as escadas correndo. — Que é que ela entendeu? Perguntou Harry distraído, ainda olhando à volta, tentando descobrir de onde vinha a voz. — Muito mais do que eu, disse Rony, sacudindo a cabeça. — Mas por que ela tem de ir à biblioteca?
porque é isso que Mione faz, disse Rony, sacudindo os ombros. Quando tiver uma dúvida, vá à biblioteca. Harry ficou parado, indeciso, tentando ouvir a voz novamente. Mas os alunos agora vinham saindo do salão principal às suas costas, falando alto, dirigindo-se à porta da frente a caminho do campo de quadribol. É melhor você ir andando, disse Rony. São quase 11 horas, o jogo. Harry correu até a torre da Grifinória, apanhou sua Nimbus 2000 e se juntou à multidão que atravessava os jardins, mas sua cabeça continuava no castelo com a voz invisível, e enquanto vestia o uniforme vermelho no vestiário, seu único consolo era que todo mundo estava lá fora para assistir ao jogo. Os times entraram em campo sob aplausos estrondosos. Olivia Wood decolou para um voo de aquecimento em volta das balizas. Madame Hooch lançou as bolas. Os jogadores da Lufa-Lufa, que jogavam de amarelo canário, estavam amontoados num bolinho, discutindo táticas de última hora. Harry ia montar a vassoura quando viu a professora McGonagall vir decidida em sua direção, quase correndo, com um enorme megafone púrpura na mão. O coração de Harry sofreu um baque violento. O jogo foi cancelado! A professora McGonagall anunciou pelo megafone, dirigindo-se ao estádio. Ouviram-se vaias e gritos. Olivia Wood, arrasado, pousou e correu para a professora sem desmontar da vassoura. Mas, professora! Gritou. Temos que jogar a taça! Grifinória! McGonagall não lhe deu atenção e continuou a falar pelo megafone. Todos os alunos devem se dirigir às salas comunais de suas casas, onde os diretores das casas darão maiores informações. O mais rápido que puderem, por favor. Então baixou o megafone e chamou Harry. Potter, acho que é melhor você vir comigo. Imaginando como é que ela poderia suspeitar dele desta vez, Harry viu Rony se separar da multidão que reclamava, correu para os dois que já iam a caminho do castelo. Para surpresa de Harry, a professora não fez objeção. Talvez seja melhor você vir também, Weasley. Alguns alunos que caminhavam perto deles reclamavam do cancelamento do jogo. Outros pareciam preocupados. Harry e Rony acompanharam a professora McGonagall de volta à escola e subiram a escadaria de mármore, mas não foram levados à sala de ninguém desta vez. Vai ser um pouco chocante para vocês, disse a professora McGonagall, num tom surpreendentemente gentil, quando se aproximavam da enfermaria. Houve mais um ataque duplo. As entranhas de Harry deram uma terrível cambalhota. A professora abriu a porta e ele e Rony entraram. Madame Pomfrey estava curvada sobre uma menina do 5º ano, de cabelos longos e crespos. Harry reconheceu a aluna da Corvinal a quem por acaso perguntaram onde ficava a sala da Sonserina. E na cama ao lado achava-se... Mione! Gemeu Rony. Mione estava deitada absolutamente imóvel, os olhos abertos e vidrados. Elas foram encontradas perto da biblioteca, disse a professora McGonagall. Suponho que nenhum dos dois tenha uma explicação para isto. Estava no chão ao lado delas. Segurava um pequeno espelho circular. Harry e Rony balançaram a cabeça, com os olhos fixos em Mione. Vou acompanhá-los de volta à torre da Grifinória, continuou a professora deprimida. Tenho mesmo que falar com os alunos. Todos os alunos devem voltar à sala comunal de suas casas até às 6 horas da tarde. Nenhum aluno deve sair dos dormitórios depois desta hora. Um professor os acompanhará a cada aula. Nenhum aluno deve usar o banheiro a não ser escoltado por um professor. Todos os treinos e jogos de quadribol estão adiados. Não haverá mais atividades noturnas. Os alunos da Grifinória aglomerados na sala comunal ouviram a professora em silêncio. Ela enrolou o pergaminho que acabara de ler e disse com a voz um tanto embargada. Não preciso acrescentar que raramente me senti tão aflita. É provável que fechem a escola a não ser que o autor desses ataques seja apanhado. Eu pediria a quem achar que talvez saiba alguma coisa que me procure. Foi ela sair um tanto desajeitada pelo buraco do retrato e os alunos começarem a falar imediatamente. São 2 alunos da Grifinória atacados, sem contar o nosso fantasma, um aluno da Corvinal e um da Lufa-Lufa, disse o amigo dos gêmeos Weasley, Lino Jordan, contando nos dedos. Será que nenhum professor reparou que os alunos da Sonserina não foram tocados? Não é óbvio que essa coisa toda está vindo da Sonserina?
o herdeiro de Slytherin, o monstro da Sonserina. Por que é que eles não mandam embora todo o pessoal da Sonserina? Vociferou ele em meio a acenos de concordância e aplausos. Percy Weasley estava sentado em uma poltrona atrás de Lino, mas desta vez não parecia ansioso para dizer o que pensava. Parecia pálido e atordoado. Percy ficou em estado de choque. Disse George a Harry baixinho. Aquela menina da Corvinal, Penelope Clearwater, é monitora. Acho que ele não pensou que o monstro se atrevesse a atacar um monitor. Mas Harry só estava ouvindo com metade da atenção. Não estava conseguindo se livrar da visão de Hermione deitada na cama de hospital como se tivesse sido talhada em pedra. E se o culpado não fosse apanhado logo, o que o aguardava era uma vida com os Dursley. Tom Riddle entregara Hagrid porque teria que enfrentar um orfanato de trouxas se a escola fechasse. Harry agora sabia exatamente o que ele sentira. Que é que vamos fazer? Perguntou Rony baixinho ao ouvido de Harry. Você acha que eles suspeitam de Hagrid? Precisamos ir falar com ele, disse Harry decidindo-se. Não posso acreditar que desta vez ele seja o culpado, mas se soltou o monstro da última vez, saberá como entrar na Câmara Secreta. E isto é um começo. Mas McGonagall disse para ficarmos em nossa torre, a não ser na hora das aulas. Acho, disse Harry mais baixinho ainda, que está na hora de tirar outra vez da mala a velha capa do meu pai. Harry herdara somente uma coisa do pai, uma longa capa de invisibilidade prateada. Era a única chance que tinham de sair escondidos da escola para visitar Hagrid sem ninguém ficar sabendo. Assim, foram se deitar na hora de costume, esperaram até Neville, Dino e Simas pararem de discutir sobre a Câmara Secreta e irem finalmente dormir, então se levantaram, vestiram-se outra vez e jogaram a capa por cima dos dois. A viagem pelos corredores escuros e desertos do castelo não foi um prazer. Harry, que perambulara pelo castelo à noite várias vezes antes, nunca os vira tão cheios depois do pôr do sol. Professores, monitores e fantasmas andavam pelos corredores aos pares, olhando tudo atentamente à procura de alguma atividade em comum. A capa da invisibilidade não os impedia de fazer barulho, e houve um momento particularmente tenso, em que Rony deu uma topada a poucos metros do lugar onde Snape estava montando guarda. Felizmente, Snape espirrou quase ao mesmo tempo que Rony xingou. Foi com alívio que chegaram às portas de entrada e as abriram devagarinho. Fazia uma noite clara e estrelada. Eles correram em direção às janelas iluminadas da casa de Hagrid e despiram a capa somente quando estavam à sua porta de entrada. Segundos depois de terem batido, Hagrid escancarou a porta. Eles deram de cara com um arco que o amigo apontava. Canino, o cão de caçar javalis, o acompanhava dando fortes latidos. Ah! Exclamou ele, baixando a arma e encarando os meninos. Que é que vocês estão fazendo aqui? Para que é isso? Perguntou Harry ao entrarem, apontando para o arco. Nada, murmurou Hagrid. Estava esperando... Não faz mal, sentem. Vou preparar um chá. Ele parecia não saber muito bem o que estava fazendo. Quase apagou a lareira ao derramar água da chaleira e em seguida amassou o bule com um movimento nervoso da mão enorme. Você está bem, Hagrid? Perguntou Harry. Soube o que aconteceu com a Hermione? Ah, soube sim. Respondeu Hagrid com a voz ligeiramente falha. Ele não parava de olhar nervoso para as janelas. Serviu aos meninos 2 canecões de água fervendo, esquecera de pôr chá na chaleira, e ia servindo uma fatia de bolo de frutas num prato quando ouviram uma forte batida à porta. Hagrid deixou cair o bolo de frutas. Harry e Rony se entreolharam em pânico, mas logo se cobriram com a capa e se retiraram para um canto. Hagrid se certificou de que os garotos estavam escondidos, apanhou o arco e escancarou mais uma vez a porta. Boa noite, Hagrid. Era Dumbledore. Ele entrou parecendo mortalmente sério e vinha acompanhado por um homem de aspecto muito esquisito. O estranho tinha os cabelos grisalhos despenteados, uma expressão ansiosa e usava uma estranha combinação de roupas. Terno de risca de giz, gravata vermelha, uma longa capa preta e botas roxas de bico fino. Sob o braço carregava um chapéu coco cor de limão. É o chefe do papai, cochichou Rony. Cornélio Fudge, ministro da magia. Harry deu uma forte cotovelada em Rony para fazê-lo calar-se. Hagrid empalidecera e suava. Deixou-se cair em uma cadeira e olhava de Dumbledore para Cornélio Fudge. Problema sério, Hagrid.
disse Fudge em tom seco. Problema muito sério. Tive que vir. 4 ataques em alunos nascidos trouxas. As coisas foram longe demais. O ministério teve que agir. Eu nunca... disse Hagrid olhando suplicante para Dumbledore. O senhor sabe que eu nunca, professor Dumbledore. Quero que fique entendido, Cornélio, que Hagrid goza de minha inteira confiança, disse Dumbledore, fechando a cara para Fudge. Olhe, alvo, respondeu Fudge, constrangido. A ficha de Hagrid depõe contra ele. O ministério teve que fazer alguma coisa. O conselho diretor da escola entrou em contato. Contudo, Cornélio, continuo a afirmar que levar Hagrid não vai resolver nada, disse Dumbledore. Seus olhos azuis tinham uma intensidade que Harry nunca vira antes. Procure entender o meu ponto de vista, disse Fudge manuseando o chapéu coco. Estou sofrendo muita pressão. Precisam ver que estou fazendo alguma coisa. Se descobrirmos que não foi Hagrid, ele voltará e não se fala mais no assunto, mas tenho que levá-lo. Tenho. Não estaria cumprindo o meu dever. Me levar? Perguntou Hagrid, começando a tremer. Me levar aonde? Só por um tempo, disse Fudge sem encarar Hagrid nos olhos. Não é um castigo, Hagrid. É mais uma precaução. Se outra pessoa for apanhada, você será solto com as nossas desculpas. Não para Azkaban! Lamentou Hagrid rouco. Antes que Fudge pudesse responder, ouviram outra batida forte à porta. Dumbledore atendeu-a. Foi a vez de Harry levar uma cotovelada nas costelas. Deixara escapar uma exclamação audível. O Sr. Lúcio Malfoy entrou decidido na cabana de Hagrid, envolto em uma longa capa de viagem com um sorriso frio e satisfeito. Canino começou a rosnar. Já está aqui, Fudge, disse em tom de aprovação. Muito bem. Que é que o senhor está fazendo aqui? Perguntou Hagrid, furioso. Saia da minha casa! Meu caro, por favor, acredite em mim. Não me dá nenhum prazer estar no seu... Você chama isso de casa? Disse Lúcio Malfoy desdenhoso, correndo os olhos pela pequena cabana. Simplesmente vim à escola e me disseram que o diretor se encontrava aqui. E o que era exatamente que você queria comigo, Lúcio? Perguntou Dumbledore. Falou com cortesia, mas a intensidade ainda encandecia os seus olhos azuis. É lamentável, Dumbledore, disse Malfoy sem pressa, puxando um rolo de pergaminho. Mas os conselheiros acham que está na hora de você se retirar. Tenho aqui uma ordem de suspensão, com as 12 assinaturas. Receio que o conselho pense que você está perdendo o jeito. Quantos ataques houve até agora? Mais 2 hoje à tarde, não foi? Nesse ritmo não sobrarão alunos nascidos trouxas em Hogwarts, e todos sabemos que perda horrível isto seria para a escola. Olha aqui, Lúcio, disse Fudge, parecendo assustado. Dumbledore suspenso? Não. A última coisa que queremos desde o momento... A nomeação ou a suspensão de um diretor é assunto do conselho, Fudge, disse o Sr. Malfoy suavemente. E como Dumbledore não conseguiu fazer parar os ataques... Olha aqui, Malfoy. Se Dumbledore não consegue fazê-los parar... disse Fudge, cujo lábio superior estava úmido de suor. Eu pergunto, quem vai conseguir? Isto resta ver, disse o Sr. Malfoy com um sorriso desagradável. Mas como todo o conselho votou... Hagrid levantou-se de um salto, a cabeça desgrenhada raspando o teto. E quantos você precisou ameaçar e chantagear para concordarem, hein, Malfoy? Vociferou. Ai, sabe, esse seu mau gênio ainda vai lhe causar problemas um dia desses, Hagrid, disse o Sr. Malfoy. Eu aconselharia você a não gritar assim com os guardas de Azkaban. Eles não vão gostar nadinha. Você não pode afastar Dumbledore! Gritou Hagrid, fazendo o Canino se agachar e choramingar no cesto de dormir. Afaste ele e os alunos nascidos trouxas não terão a menor chance. Vai haver mortes em seguida. Acalme-se, Hagrid, ordenou Dumbledore. Virou-se então para Lúcio Malfoy.
Se o conselho quer que eu me afaste, Lúcio, naturalmente eu vou obedecer. Mas... gaguejou Fudge. Não! Disse Hagrid com raiva. Dumbledore não tirara seus olhos azuis cintilantes dos olhos frios e cinzentos de Lúcio Malfoy. Porém, continuou ele, falando muito lenta e claramente, de modo que ninguém perdesse uma só palavra. você vai descobrir que só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for leal a mim. Você também vai descobrir que Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem. Por um segundo, Harry teve quase certeza de que os olhos de Dumbledore piscaram em direção ao canto em que ele e Rony estavam escondidos. Admiráveis sentimentos, Disse Malfoy, fazendo uma reverência. todos sentiremos falta do seu... modo muito pessoal de dirigir as coisas, alvo. E só espero que o seu sucessor consiga impedir... matanças. E dirigiu-se à porta da cabana, abriu-a, fez um gesto largo indicando a porta para Dumbledore. Fudge, manuseando seu chapéu coco, esperou Hagrid passar à sua frente, mas Hagrid continuou firme, inspirou profundamente e disse com clareza: Se alguém quiser descobrir alguma coisa, é só seguir as aranhas. Elas indicariam o caminho certo. É só o que digo. Fudge olhou-o muito admirado. Tudo bem, estou indo. Disse Hagrid, vestindo o casacão de pele de toupeira, mas quando ia saindo para acompanhar Fudge, ele parou outra vez e disse em voz alta: Alguém vai ter que dar comida a Canino enquanto eu estiver fora. A porta se fechou com força e Rony tirou a capa da invisibilidade. Estamos enrascados agora, Disse ele rouco. Dumbledore foi embora. Seria melhor que fechassem a escola hoje à noite. Com a saída dele haverá um ataque por dia. Canino começou a uivar, arranhando a porta fechada. Capítulo 15. Aragog. O verão espalhou-se lentamente pelos jardins que cercavam o castelo. O céu e o lago, os dois, ficaram azul clarinhos, e flores do tamanho de repolhos se abriram repentinamente nas estufas. Mas sem a visão de Hagrid caminhando pelos jardins com Canino nos calcanhares, a paisagem vista das janelas do castelo não parecia normal para Harry. Aliás, era pouco melhor do que o interior do castelo, onde as coisas pareciam terrivelmente erradas. Harry e Rony tentaram visitar Hermione, mas as visitas à ala hospitalar agora não eram permitidas. Não queremos mais nos arriscar, Disse Madame Pomfrey com severidade por uma fresta na porta da enfermaria. Não sinto muito a grande possibilidade de o agressor voltar para liquidar os pacientes. Com a saída de Dumbledore, o medo se espalhou como nunca antes, de modo que o sol que aquecia as paredes do castelo por fora parecia se deter nas janelas de caixilhos. Quase não se via na escola um rosto que não parecesse preocupado e tenso, e qualquer risada que ecoasse pelos corredores soava aguda e artificial e era rapidamente abafada. Harry repetia constantemente para si mesmo as últimas palavras de Dumbledore. Só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for leal a mim. Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem. Mas de que adiantavam essas palavras? A quem exatamente pediriam ajuda quando todos estavam tão confusos e apavorados quanto eles? A dica de Hagrid sobre as aranhas era muito mais fácil de entender. O problema era que não parecia ter restado uma única aranha no castelo para se seguir. Harry procurava por todo lado aonde ia, com a ajuda um tanto relutante de Rony. Eles eram atrapalhados, é claro, pelo fato de não poderem andar sozinhos. Tinham que se deslocar pelo castelo com um grupo de alunos da Grifinória. A maioria dos seus colegas parecia satisfeita em ser acompanhada de aula em aula por professores, mas Harry achava isso muito aborrecido. Havia, porém, uma pessoa que parecia estar se divertindo muito com a atmosfera de terror e suspeita. Draco Malfoy andava se pavoneando pela escola como se tivesse acabado de ser nomeado monitor-chefe. Harry não entendeu por que andava tão satisfeito até a aula de poções, 2 semanas depois de Dumbledore e Hagrid terem ido embora. Quando sentado atrás de Malfoy, Harry ouviu-o se gabar para Crabbe e Goyle. Eu sempre achei que meu pai era a pessoa que iria se livrar de Dumbledore,
disse sem se preocupar em manter a voz baixa. Falei com vocês que ele achava que Dumbledore era o pior diretor que a escola já tinha tido. Talvez a gente tenha um diretor decente agora. Alguém que não queira manter a Câmara Secreta fechada. McGonagall não vai durar muito tempo, ela só está substituindo. Snape passou por Harry, sem fazer comentários sobre a cadeira e o caldeirão vazios de Hermione. Professor, Perguntou Draco em voz alta. professor, por que é que o senhor não se candidata ao lugar de diretor? Vamos, Malfoy. Respondeu Snape, embora não conseguisse refrear um sorrisinho. O professor Dumbledore foi apenas suspenso pelo conselho. Quero crer que estará de volta conosco logo, logo. É claro, Disse Draco rindo. acho que o senhor teria o voto do meu pai, professor, se quisesse se candidatar. Vou dizer ao meu pai que o senhor é o melhor professor que temos, professor. Snape sorriu enquanto andava pela masmorra, felizmente sem ter visto que Simas Finnegan fingia vomitar no caldeirão. Fico surpreso que os sangues ruins não tenham feito as malas, Continuou Draco. Aposto 5 galeões que o próximo vai morrer. Pena que não tenha sido a Granger. A sineta tocou nesse instante, o que foi uma sorte. Ao ouvir as últimas palavras de Draco, Rony tinha saltado do banquinho e, na agitação para reunir em mochilas e livros, seus esforços para se atracar com Draco passaram despercebidos. Me deixa agarrar ele! Rosnou Rony enquanto Harry e Dino o seguravam pelos braços. Nem estou ligando, não preciso da minha varinha, eu vou matar ele com as mãos. Vamos depressa. Tenho de levá-los à aula de herbologia. Disse rispidamente Snape à classe, e logo saíram com Harry, Rony e Dino fechando a fila, Rony ainda tentando se desvencilhar. Os amigos só acharam que era seguro soltá-lo quando Snape já levara a turma para fora do castelo e estavam atravessando a horta em direção às estufas. A aula de herbologia foi muito tranquila. Faltavam agora 2 alunos na classe, Justino e Hermione. A professora Sprout mandou todos podarem figueiras cáusticas da Abissínia. Harry foi despejar uma abraçada de galhos mortos na composteira e deu de cara com Ernie Macmillan. Ernie tomou fôlego e disse, muito formal: Eu só quero dizer, Harry, que lamento muito ter suspeitado de você. Sei que você nunca atacaria Hermione Granger e peço desculpas por tudo que disse. Estamos todos no mesmo barco agora e, bom... Ele estendeu a mão gorducha e Harry a apertou. Ernie e sua amiga Ana vieram trabalhar na mesma figueira que Harry e Rony. Aquele tal de Draco Malfoy? Disse Ernie, quebrando galinhos secos. Parece muito satisfeito com tudo isso, não é? Sabe, eu acho que ele bem poderia ser o herdeiro de Slytherin. Você é tão inteligente, disse Rony, que pelo jeito não perdoara Ernie tão depressa quanto Harry. Você acha que foi Malfoy, Harry? Perguntou Ernie. Não, respondeu Harry com tanta firmeza que Ernie e Ana arregalaram os olhos. Segundos depois, Harry viu uma coisa. Várias aranhas de bom tamanho estavam andando pelo chão do lado de fora da vidraça, deslocando-se numa estranha linha reta, como se tomassem o caminho mais curto para ir a um encontro combinado. Harry bateu na mão de Rony com a tesoura de poda. Ai, que é que você... Harry apontou para as aranhas, seguindo o trajeto que faziam com os olhos apertados contra o sol. Ah, é, exclamou Rony, tentando parecer satisfeito sem conseguir. Mas não podemos segui-las agora. Ernie e Ana ouviam curiosos. Os olhos de Harry se apertaram e ele focalizou as aranhas. Se elas prosseguissem naquele curso, não havia dúvida de onde iriam parar. Parece que estão indo para a Floresta Proibida. E Rony pareceu ainda mais infeliz com essa ideia. Ao fim da aula, a professora Sprout acompanhou os alunos até a aula de defesa contra as artes das trevas. Harry e Rony deixaram-se ficar para trás para poder falar sem serem ouvidos. Teremos que usar a capa da invisibilidade outra vez, disse Harry a Rony. Podemos levar Canino conosco. Ele está acostumado a entrar na floresta com Hagrid, talvez possa ajudar. Certo, concordou Rony, que revirava a varinha nos dedos, nervoso. Não dizem que tem lobisomens na floresta? Acrescentou quando se sentavam nos lugares de sempre, no fundo da classe de Lockhart. Preferindo não responder aquela pergunta, Harry disse: Mas lá também há coisas boas. Os centauros são legais. E os unicórnios. Rony nunca estivera na Floresta Proibida antes. Harry entrara somente uma vez e alimentava esperanças de não repetir a experiência. Lockhart entrou aos saltos na sala e a classe ficou olhando para ele.
Todos os outros professores na escola pareciam mais sérios do que o normal, mas Lockhart estava no mínimo animado e confiante. Vamos, garotos! Exclamou, sorrindo para todos os lados. Por que essas caras tristes? Os garotos trocaram olhares exasperados, mas ninguém respondeu. Vocês não percebem, Disse Lockhart, falando lentamente como se todos fossem um pouco retardados, que o perigo passou? O culpado foi levado embora. Quem disse? Perguntou Dino em voz alta. Meu caro rapaz, o ministro da magia não teria levado Hagrid se não estivesse 100% convencido de que era culpado. Disse Lockhart, num tom de voz de alguém que explica que 1 mais 1 são 2. Ah, teria levado sim. Disse Rony, ainda mais alto do que Dino. Me lisonjeia dizer que sei um tantinho mais sobre a prisão de Hagrid do que o senhor Weasley. Disse Lockhart, num tom presunçoso. Rony começou a dizer que achava que não, mas parou no meio da frase quando Harry o chutou com força por baixo da carteira. Não estávamos lá, lembra? Resmungou Harry. Mas a animação desagradável de Lockhart, suas insinuações de que sempre achara que Hagrid não prestava e sua confiança de que a história toda agora chegara ao fim irritaram tanto Harry que ele teve gana de atirar como se divertir com vampiros bem no meio da cara boba do professor. Em vez disso, contentou-se em rabiscar um bilhete para Rony. Vamos hoje à noite. Rony leu o bilhete, engoliu com força e olhou de esguelha para a carteira vazia em que Hermione normalmente se sentava. A visão pareceu fortalecer sua decisão, e ele concordou com um aceno de cabeça. A sala comunal da Grifinória andava sempre muito cheia ultimamente, porque a partir das 6 horas os alunos da casa não podiam ir a lugar algum, e também tinham muito o que conversar, por isso a sala só se esvaziava depois da meia-noite. Harry foi buscar a capa da invisibilidade no malão logo depois do jantar e passou a noite sentado em cima dela, esperando a sala se esvaziar. Fred e George desafiaram Harry e Rony para umas partidas de snap explosivo, e Gina se sentou para apreciar, muito quieta, na cadeira que Hermione geralmente usava. Os 2 amigos perdiam todas as partidas de propósito, tentando terminar o jogo depressa, mas mesmo assim já era mais de meia-noite quando Fred, George e Gina finalmente foram se deitar. Harry e Rony esperaram até ouvir os ruídos distantes das portas dos dormitórios se fechando, antes de apanhar a capa, atirá-la sobre seus corpos e sair pelo buraco do retrato. Foi outra travessia difícil do castelo, evitando esbarrar nos professores. Finalmente chegaram ao saguão de entrada, puxaram o trinco das portas de carvalho, esgueiraram-se entre as 2 folhas tentando impedir que elas rangessem e saíram para os jardins banhados de luar. Claro, Disse Rony abruptamente quando atravessavam o gramado. podemos chegar à floresta e descobrir que não há nada para seguir. Aquelas aranhas talvez nem estivessem indo para lá. Sei que parecia que se deslocavam naquela direção, mas... A voz dele foi emudecendo, cheia de esperança. Os garotos chegaram à casa de Hagrid, que parecia triste e pobre com as janelas às escuras. Quando Harry empurrou a porta, Canino ficou louco de alegria de vê-los. Preocupados que ele pudesse acordar todo mundo no castelo com seus latidos fortes e ressonantes, eles lhe deram quadradinhos de chocolate que grudavam os maxilares, de uma lata em cima do console da lareira. Harry deixou a capa da invisibilidade em cima da mesa de Hagrid. Não precisariam dela na floresta escura como breu. Vamos, Canino, vamos dar um passeio, disse Harry dando palmadinhas na perna, e Canino saiu de casa dando saltos de felicidade atrás deles, correu para a orla da floresta e levantou a perna contra um enorme sicômoro. Harry puxou a varinha, murmurou "Lumos" e brilhou uma luzinha na ponta, suficiente para deixá-los ver o caminho à procura das aranhas. Bem pensado, disse Rony. Eu acenderia a minha também, mas você sabe, provavelmente iria explodir ou fazer outra maluquice qualquer. Harry bateu no ombro de Rony, apontando para o capim. 2 aranhas solitárias corriam para longe da luz da varinha, procurando a sombra das árvores. Muito bem, suspirou Rony, resignado com o pior. Estou pronto, vamos. Então, com Canino correndo à volta, cheirando raízes e folhas de árvores, eles se embrenharam na floresta. Orientados pela luz da varinha de Harry, seguiram o fluxo constante de aranhas que iam pelo caminho. Seguiram-no por uns 20 minutos, sem falar, procurando ouvir outros ruídos que não fossem os dos gravetos estalando ou das folhas rumorejando. Então,
quando o arvoredo se tornou mais denso que nunca, de modo que já não avistavam as estrelas no alto, e a varinha de Harry brilhava solitária num mar de trevas, eles viram as aranhas que os guiavam abandonarem o caminho. Harry parou, tentando ver aonde as aranhas estavam indo, mas tudo fora do seu pequeno círculo de luz estava escuríssimo. Ele nunca se embrenhara tão fundo na floresta. Lembrava-se vivamente de Hagrid aconselhando-o a não se afastar do caminho da floresta da última vez que estivera ali. Mas o guarda-caça se achava a quilômetros de distância, provavelmente sentado em uma cela de Azkaban, e também lhe dissera para seguir as aranhas. Alguma coisa úmida encostou na mão de Harry, e ele deu um pulo para trás, esmagando o pé de Rony, mas era apenas o nariz de Canino. "Que é que você acha?" perguntou Harry a Rony, cujos olhos ele mal conseguia vislumbrar refletindo a luz de sua varinha. "Já chegamos até aqui", disse Rony. Então os dois acompanharam as sombras velozes das aranhas entrando pelo meio das árvores. Não podiam mais andar muito depressa. Havia raízes e tocos de árvores no caminho, pouco visíveis na escuridão quase total. Harry sentia o hálito quente de Canino em sua mão. Mais de uma vez tiveram que parar para que Harry pudesse se agachar procurando as aranhas à luz da varinha. Caminharam pelo que pareceu pelo menos meia hora, as vestes agarrando nos galhos baixos e espinheiros. Passado algum tempo, repararam que o chão parecia estar descendo, embora o arvoredo estivesse mais denso que nunca. Então Canino soltou de repente um latido que ecoou por todos os lados, fazendo Harry e Rony darem um pulo de fazer a alma se soltar do corpo. "Que foi?" perguntou Rony alto, olhando a escuridão à volta e segurando o cotovelo de Harry com força. "Tem alguma coisa se mexendo ali adiante", sussurrou Harry. "Escute. Parece uma coisa grande." Eles escutaram. A uma certa distância para a direita, a coisa grande estava partindo galhos à medida que abria caminho por entre as árvores. "Ah, não!" exclamou Rony. "Ah, não! Ah, não! Ai, cala a boca!" mandou Harry, muito nervoso. "A coisa vai ouvir você." "Me ouvir?" exclamou Rony numa voz estranhamente aguda. "Ela já ouviu o Canino." A escuridão parecia estar empurrando para dentro as órbitas dos olhos deles, enquanto aguardavam aterrorizados. Ouviram um ronco esquisito e em seguida o silêncio. "Que acha que ela está fazendo?" perguntou Harry. "Provavelmente está se preparando para atacar." Os dois esperaram tremendo, mal atrevendo a se mexer. "Você acha que foi embora?" cochichou Harry. "Sei lá." Então, para a direita, eles viram um clarão repentino tão intenso na escuridão que os dois ergueram as mãos para proteger os olhos. Canino latiu e tentou correr, mas ficou preso num emaranhado de espinhos e latiu ainda mais alto. "Harry!" gritou Rony, a voz esganiçando de alívio. "Harry, é o nosso carro!" "Quê?" "Ande!" Harry acompanhou o amigo como pôde em direção à luz, esbarrando e tropeçando nas coisas, e um instante depois saíram numa clareira. O carro do Sr. Weasley estava parado, vazio, no meio de um círculo de árvores grossas, sob uma ramagem densa, os faróis acesos. Quando Rony avançou boquiaberto, ele foi ao encontro do garoto, exatamente como um canzarrão turquesa cumprimentando o dono. "Estava aqui o tempo todo!" disse Rony encantado, andando à volta do carro. "Olhe só para ele! A floresta fez ele virar selvagem!" As laterais do carro estavam arranhadas e sujas de lama. Pelo jeito, ele passara a rodar na floresta sozinho. Canino pareceu não gostar nada do carro. Ficou colado em Harry, que sentia o cão tremer. A respiração mais calma outra vez, Harry guardou a varinha nas vestes. "E nós achamos que ele ia nos atacar", disse Rony, apoiando-se no carro e lhe dando palmadinhas. "Fiquei muito tempo imaginando onde teria sumido." Harry apurou a vista à procura de sinais de aranhas no chão iluminado, mas todas fugiram da claridade dos faróis. "Perdemos a pista. Vem, vamos tentar encontrá-las." Rony ficou calado, nem se mexeu. Tinha os olhos fixos em um ponto a uns 3 metros acima do chão da floresta, logo atrás de Harry. Seu rosto estava lívido de terror. Harry nem teve tempo de se virar. Ouviu um som estalado e alto e de repente sentiu uma coisa comprida e peluda agarrá-lo pela cintura e erguê-lo do chão, deixando-o de cara para baixo.
Debatendo-se cheio de terror, ele ouviu o mesmo som e viu as pernas de Rony abandonarem o chão também e Canino choramingar e uivar. No instante seguinte, ele estava sendo arrebatado para o meio das árvores escuras. Com a cabeça pendurada, Harry viu que a coisa que o segurava andava sobre 6 pernas imensamente compridas e peludas. As 2 dianteiras agarravam-no com firmeza sob um par de pinças pretas e reluzentes. Atrás, ele ouvia outro bicho igual, sem dúvida carregando Rony. Estavam entrando no coração da floresta. Harry ouvia Canino lutando para se libertar de um terceiro monstro, ganindo alto, mas Harry não poderia ter berrado nem se tivesse querido. Parecia ter deixado a voz no carro, lá na clareira. Ele nunca soube quanto tempo ficou nas garras do bicho. Só soube que de repente a escuridão diminuiu o suficiente para deixá-lo ver que o chão, coberto de folhas, agora estava pululando de aranhas. Esticou o pescoço para o lado e percebeu que tinham chegado à borda de uma vasta depressão. Uma depressão que fora desmatada, de modo que as estrelas iluminaram claramente a pior cena que ele jamais vira. Aranhas, aranhinhas como aquelas que cobriam as folhas embaixo, aranhas do tamanho de cavalos, com 8 olhos, 8 pernas pretas, peludas, gigantescas. O maciço espécime que carregava Harry desceu uma encosta íngreme em direção a uma teia enevoada em forma de cúpula, bem no meio da depressão, enquanto suas companheiras a corriam de todos os lados, batendo as pinças excitadas à vista do carregamento. Harry caiu no chão de 4 quando a aranha o soltou. Rony e Canino caíram com um baque surdo ao lado dele. Canino não uivava mais, encolhia-se em silêncio onde caíra. Rony era a imagem exata do que Harry sentia. Tinha a boca reganhada numa espécie de grito silencioso e seus olhos saltavam das órbitas. O garoto de repente percebeu que a aranha que o soltara estava falando alguma coisa. Fora difícil entender porque ela batia as pinças a cada palavra. Aragog! A aranha chamou. Aragog! E do meio da teia enevoada em forma de cúpula, emergiu lentamente uma aranha do tamanho de um filhote de elefante. Havia fios cinzentos na pelagem do seu corpo e nas pernas negras, e cada olho em sua feia cabeça provida de pinças era leitoso. A aranha era cega. Que é? Disse, batendo rapidamente as pinças. Homens! Bateu a aranha que apanhara Harry. É Hagrid? Perguntou a aranha aproximando-se, os 8 olhos leitosos movendo-se vagamente. Estranhos! Bateu a aranha que trouxera Rony. Mate-os! Bateu Aragog preocupada. Eu estava dormindo. Somos amigos de Hagrid! Gritou Harry. Seu coração parecia ter saltado do peito e ido bater na garganta. Clique, clique, clique fizeram as pinças das aranhas por toda a depressão. Aragog parou. Hagrid nunca mandou homens à depressão antes. Disse lentamente. Hagrid está enrascado, disse Harry, respirando muito rápido. Foi por isso que viemos. Enrascado? Exclamou a aranha idosa, e Harry pensou ter sentido preocupação no clique das pinças. Mas por que o mandou? Harry pensou em se levantar, mas decidiu o contrário. Achou que as pernas não o aguentariam. Então falou do chão o mais calmo que pôde. Na escola acham que Hagrid andou fazendo uma coisa com os alunos. Levaram ele para Azkaban. Aragog bateu as pinças furiosamente, e a toda a volta da depressão o som foi repetido pela multidão de aranhas. Era como um aplauso, exceto que, em geral, aplausos não faziam Harry sentir náuseas de medo. Mas isso foi há anos. Disse Aragog preocupada. Anos e anos atrás. Lembro-me muito bem. Foi por isso que o fizeram sair da escola. Acreditaram que eu era o monstro que morava na chamada Câmara Secreta. Acharam que Hagrid tinha aberto a câmara e me libertado. E você não veio da Câmara Secreta? Perguntou Harry, que sentia um suor frio na testa. Eu? Exclamou Aragog, batendo as pinças zangada. Eu não nasci no castelo. Vim de uma terra distante. Um viajante me deu de presente a Hagrid quando eu ainda estava no ovo. Hagrid era só um garoto, mas cuidou de mim, me escondeu no armário do castelo, me alimentou com o resto da mesa. Hagrid é um bom amigo e um bom homem. Quando fui descoberta e responsabilizada pela morte da garota, ele me protegeu.
Tenho vivido aqui na floresta desde então, onde Hagrid ainda me visita. Ele até me arranjou uma esposa, Mozag. E você está vendo como a nossa família cresceu. Tudo graças à bondade de Hagrid. Harry reuniu o que restava de sua coragem. Então você nunca atacou ninguém? Nunca! Falou rouca a aranha. Teria sido o meu instinto, mas por respeito a Hagrid eu nunca fiz mal a um ser humano. O corpo da menina que foi morta foi encontrado no banheiro. Não conheço parte alguma do castelo, a não ser o armário em que cresci. A nossa espécie gosta do escuro e do silêncio. Mas então... Você sabe o que matou aquela garota? Perguntou Harry, porque a coisa que matou está de volta, atacando pessoas outra vez. Suas palavras foram abafadas por uma eclosão de cliques e o ruído de muitas pernas longas a se agitar com raiva. Grandes sombras escuras moveram-se a toda volta. A coisa que mora no castelo, disse Aragog. é um bicho que nós aranhas tememos mais do que qualquer outro. Lembro-me muito bem como supliquei a Hagrid que me deixasse ir embora quando senti a fera rondando pela escola. O que é? Perguntou Harry pressuroso. Mais cliques altos, mais movimentos. As aranhas pareciam estar fechando o cerco. Nós não falamos nisso, disse Aragog com rispidez. Não mencionamos seu nome. Eu nunca disse nem a Hagrid o nome daquele temível bicho, embora ele tenha me perguntado muitas vezes. Harry não quis insistir no assunto, não com as aranhas se aproximando por todos os lados. Aragog parecia ter se cansado de falar. Estava recuando lentamente para sua teia em forma de cúpula, mas as outras aranhas continuaram a se aproximar devagarinho de Harry e Rony. Bem, então vamos embora, falou Harry desesperado a Aragog, ouvindo as folhas farfalharem às suas costas. Embora? Repetiu Aragog lentamente. Acho que não. Mas... Meus filhos e minhas filhas não fazem mal a Hagrid, porque eu assim ordeno. Mas não posso negar a eles carne fresca quando ela entra com tanta boa vontade em nosso ninho. Adeus, amigo de Hagrid. Harry virou-se depressa. A poucos passos, erguendo-se acima dele, havia uma parede maciça de aranhas dando cliques, os muitos olhos brilhando nas cabeças feias. Mesmo enquanto pegava a varinha, Harry percebeu que não ia adiantar. Havia aranhas demais, mas ao tentar se levantar, pronto para morrer lutando, ouviu uma nota alta e longa e um clarão de luz atravessou a depressão. O carro do Sr. Weasley roncou em costa abaixo, os faróis acesos, a buzina tocando, derrubando aranhas para os lados. Várias foram atiradas de costas, as múltiplas pernas sacudindo no ar. O carro parou cantando os pneus diante dos garotos e as portas se abriram. "Apanhe o canino!" gritou Harry, mergulhando no banco da frente. Rony agarrou o cão pela barriga e atirou-o ganindo no banco de trás. As portas se fecharam. Rony nem tocou no acelerador, pois o carro não precisou disso. O motor roncou e eles partiram, atropelando mais aranhas. Subiram a encosta a toda velocidade, saíram da depressão e logo estavam correndo pela floresta, os ramos fustigando as janelas do carro enquanto ele rodava com inteligência pelos vãos mais largos, seguindo um caminho que obviamente conhecia. Harry olhou de esguelha para Rony. A boca do amigo continuava aberta num grito silencioso, mas seus olhos não estavam mais arregalados. "Você está bem?" Rony olhava fixo para frente, incapaz de responder. Eles rodaram pelo mato rasteiro, Canino uivando alto no banco de trás, e Harry viu o espelho lateral se partirem ao tirar um fino de um grande carvalho. Depois de 10 minutos de estrépito e sacolejões, as árvores foram se espaçando e Harry pôde novamente ver pedaços do céu. O carro parou tão de súbito que eles quase saíram pelo para-brisa. Tinham chegado à orla da floresta. Canino atirou-se contra a janela, tal era a sua ansiedade para sair, e quando Harry abriu a porta, ele disparou por entre as árvores para a casa de Hagrid, o rabo entre as pernas. Harry desceu também, e passado pouco mais de um minuto,
Rony pareceu recuperar a sensibilidade nas pernas e o seguiu, ainda de pescoço duro e olhar fixo. Harry deu uma palmadinha de agradecimento no carro, enquanto ele dava marcha ré na floresta e desaparecia de vista. Harry voltou à cabana de Hagrid para apanhar a capa da invisibilidade. Encontrou o canino tremendo debaixo de um cobertor no seu cesto. Quando Harry saiu de novo, encontrou Rony vomitando violentamente na horta de abóboras. Siga as aranhas, disse Rony fraco, limpando a boca na manga. Não vou perdoar o Hagrid nunca. Temos sorte de estar vivos. Aposto como ele pensou que Aragog não faria mal a amigos dele. Este é exatamente o problema de Hagrid, retrucou Rony, dando murros na parede da cabana. Ele sempre acha que os monstros não são maus por natureza. E olhe onde é que ele foi parar. Numa cela em Azkaban. Rony tremia sem parar agora. Para que foi que ele nos mandou lá? Que foi que descobrimos? Eu gostaria de saber. Que Hagrid nunca abriu a câmara secreta, disse Harry, atirando a capa sobre Rony e cutucando-o no braço para fazê-lo andar. Ele era inocente. Rony bufou. Evidentemente, criar Aragog em um armário não correspondia à ideia que ele fazia de ser inocente. Quando o castelo surgiu mais próximo, Harry ajeitou a capa para ter certeza de que os pés dos dois estavam escondidos. Depois entreabriu as portas de entrada, que sempre rangiam. Atravessaram cautelosamente o saguão de entrada e subiram a escada de mármore, prendendo a respiração ao passar pelos corredores que as sentinelas vigilantes percorriam. Finalmente alcançaram a segurança da sala comunal da Grifinória, onde o fogo da lareira se consumira até virar uma cinza luminosa. Tiraram a capa e subiram a escada em caracol para o dormitório. Rony caiu na cama sem se dar o trabalho de tirar a roupa. Harry, porém, não sentia sono. Sentou-se na borda de sua cama de colunas, pensando em tudo que Aragog dissera. A coisa que se escondia em algum lugar do castelo, pensou, parecia uma espécie de monstro Voldemort. Nem mesmo outros monstros gostavam de nomeá-lo. Mas ele e Rony não estavam nem perto de descobrir o que era, nem como petrificava suas vítimas. Até mesmo Hagrid jamais soubera o que havia na câmara secreta. Harry puxou as pernas para cima da cama e se recostou nos travesseiros, espiando a lua brilhar para ele através da janela da torre. Não conseguia ver o que mais poderiam fazer. Tinha encontrado becos sem saída por todos os lados. Riddle apanhara a pessoa errada. O herdeiro de Slytherin escapara, e ninguém saberia dizer se era a mesma pessoa ou outra diferente que abrira a câmara desta vez. Não havia mais ninguém a quem perguntar. Harry ficou deitado, ainda pensando no que Aragog dissera. O sono vinha chegando quando o que lhe pareceu a ultimíssima esperança lhe veio à cabeça e ele de repente se sentou na cama. Rony! Sibilou no escuro. Rony! O amigo acordou com um ganido como o de canino, correu os olhos arregalados à volta e viu Harry. Rony, aquela garota que morreu. Aragog disse que ela foi encontrada no banheiro. Falou Harry, sem dar atenção aos roncos fungados de Neville que vinham de um canto. E se ela nunca saiu do banheiro? E se ela continua lá? Rony esfregou os olhos, franzindo a cara para a lua. E então ele também entendeu. Você não acha que... não há murta que geme? Capítulo 16. A Câmara Secreta. Tantas vezes estivemos naquele banheiro e ela ali, a apenas 3 boxes de distância, comentou Rony amargurado à mesa do café na manhã seguinte. E poderíamos ter perguntado a ela, e agora... Fora bastante difícil encontrar as aranhas. Fugiram dos professores o tempo suficiente para entrar escondido em um banheiro de meninas, e ainda por cima o banheiro de meninas bem ao lado da cena do primeiro ataque seria quase impossível. Mas aconteceu uma coisa logo na primeira aula, Transfiguração, que varreu a câmara secreta para longe dos pensamentos dos 2 garotos pela primeira vez em semanas. Minutos depois de entrar em sala, a professora McGonagall avisou que os exames começariam no dia 1º de junho, dali a uma semana. Exames! Gritou Seamus Finnegan. E vamos ter exames! Ouviram um estrondo atrás de Harry quando a varinha de Neville escapuliu e fez desaparecer um pé de sua carteira. A professora restaurou-a com um aceno da própria varinha e se virou de cara amarrada para Seamus. A razão de se manter a escola aberta neste momento é vocês receberem educação, disse ela severamente.
Portanto, os exames vão se realizar normalmente. E confio que vocês estejam estudando a sério. Estudando a sério? Jamais ocorrera a Harry que haveria exames com o castelo naquela situação. Houve muitos murmúrios de protesto na sala que fizeram a professora amarrar ainda mais a cara. As instruções que recebi do professor Dumbledore foram no sentido de manter a escola funcionando o mais normalmente possível. E isto, não preciso dizer, significa descobrir o quanto os senhores aprenderam neste ano. Harry olhou para os 2 coelhos que deveria transformar em chinelos. Que é que ele aprendera até ali naquele ano? Não conseguia lembrar nada que lhe pudesse ser útil em um exame. Rony parecia que tinha acabado de ser informado de que seria obrigado a ir viver na Floresta Proibida. Você pode me imaginar fazendo exames com isso? Perguntou ele a Harry, mostrando a varinha que começara a assobiar alto. 3 dias antes do primeiro exame, a professora McGonagall deu outro aviso no café da manhã. Tenho boas notícias, disse, e os alunos no salão, ao invés de se calarem, desataram a falar. Dumbledore vai voltar! Exclamaram de alegria vários alunos. Apanharam o herdeiro de Slytherin! Gritou esganiçada uma menina na mesa da Corvinal. Os jogos de quadribol vão recomeçar! Berrou Olívio excitado. Quando o vozerio diminuiu, a professora disse. A professora Sprout me informou que finalmente as mandrágoras estão prontas para serem colhidas. Hoje à noite poderemos ressuscitar os alunos que foram petrificados. Não será preciso lembrar a todos que um deles talvez possa nos dizer quem ou o que os atacou. Tenho esperanças que este ano tenebroso terminará com a captura do culpado. Houve uma explosão de vivas. Harry olhou para a mesa da Sonserina e não ficou nem um pouco surpreso ao ver que Draco Malfoy não se alegrara. Rony, porém, parecia mais feliz do que nos últimos dias. Então não vai fazer diferença nunca termos perguntado nada a Murta, disse a Harry. Mione provavelmente terá todas as respostas quando a acordarem. E mais, vai endoidar quando descobrir que vamos ter exames dentro de 3 dias. Ela não estudou. Seria mais caridoso que a deixasse onde está até os exames terminarem. Nesse instante, Gina Weasley se aproximou e se sentou ao lado de Rony. Parecia tensa e nervosa e Harry reparou que torcia as mãos no colo. Que foi que aconteceu? Perguntou Rony, servindo-se de mais mingau. Gina não disse nada, mas olhava de uma ponta à outra da mesa da Grifinória com uma expressão apavorada no rosto, que lembrou a Harry alguém, embora ele não conseguisse atinar quem. Desembucha logo, disse Rony observando-a. Harry de repente percebeu com quem Gina parecia. Estava se balançando para frente e para trás na cadeira, exatamente como Dobby fazia quando estava hesitando, pouco antes de revelar a informação proibida. Tenho que lhe contar uma coisa, murmurou Gina, tomando cuidado para não olhar para Harry. O quê? Perguntou Harry. Gina fez cara de quem não consegue encontrar as palavras certas. Que é? Perguntou Rony. Gina abriu a boca, mas não saiu som algum. Harry se curvou para a frente e falou baixinho, de modo que somente Gina e Rony pudessem ouvir. É uma coisa sobre a Câmara Secreta? Você viu alguma coisa? Alguém se comportando estranhamente? Gina tomou fôlego e, naquele exato momento, Percy Weasley apareceu, com a cara cansada e pálida. Se você já terminou de comer, fico com o seu lugar, Gina. Estou morto de fome. Acabei de ser liberado do serviço de vigilância. Gina deu um pulo, como se sua cadeira estivesse eletrificada, lançou a Percy um olhar rápido e amedrontado e saiu correndo. Percy se sentou e pegou uma caneca no meio da mesa. Percy! Disse Rony aborrecido. Ela ia começar a nos contar uma coisa importante. A meio caminho de beber um gole de chá, Percy se engasgou. Que tipo de coisa? Perguntou, tossindo. Acabei de perguntar se tinha visto alguma coisa estranha e ela começou a dizer... Ah, isso não tem nada a ver com a Câmara Secreta, disse Percy na mesma hora. Como é que você sabe? Perguntou Rony, erguendo as sobrancelhas. Bem, se você faz questão de saber, Gina esbarrou comigo no outro dia quando eu estava... Bem, não importa, a questão é que ela me viu fazendo uma coisa e eu... pedi a ela para não contar a ninguém. Devo dizer que achei que ela iria cumprir a promessa. Não é nada, verdade, só que eu preferia... Harry nunca vira Percy tão constrangido. Que é que você estava fazendo, Percy? Perguntou Rony, rindo. Vamos, conte para a gente, não vamos rir. Percy não retribuiu o sorriso.
Me passe esses pães, Harry. Estou morto de fome. Harry sabia que o mistério todo poderia ser resolvido no dia seguinte, sem a ajuda deles, mas não iria deixar passar uma oportunidade de falar com Murta se aparecesse uma. E para sua alegria apareceu, no meio da manhã, quando a turma estava sendo levada para a aula de História da Magia por Gilderoy Lockhart. Lockhart, que tantas vezes os tranquilizara dizendo que o perigo passara para em seguida provar-se o contrário, agora estava inteiramente convencido de que nem valia a pena levá-los em segurança pelos corredores. Seus cabelos não estavam tão sedosos quanto de costume. Parecia que estivera acordado a maior parte da noite, vigiando o quarto andar. Marquem minhas palavras, Disse, contornando um canto com os alunos. As primeiras palavras que aqueles coitados petrificados vão dizer serão: foi Hagrid. Francamente, estou pasmo que a professora McGonagall continue achando que todas essas medidas de segurança são necessárias. Concordo, professor, disse Harry, fazendo Rony derrubar os livros de surpresa. Obrigado, Harry, Disse Lockhart gentilmente, enquanto esperavam uma longa fila de alunos da Lufa-Lufa passar. Quero dizer, nós, professores, já temos muito o que fazer sem ter que acompanhar alunos às aulas e ficar de guarda a noite inteira. Tem razão, Disse Rony, percebendo a jogada. por que o senhor não nos deixa aqui? Só temos mais um corredor pela frente. Sabe, Weasley, acho que vou fazer isso. Preciso mesmo preparar a minha próxima aula. E se afastou depressa. Preparar a aula. Rony caçoou quando o professor se foi. É mais provável que vá enrolar os cabelos. Os dois amigos deixaram o resto dos colegas da Grifinória seguirem em frente, dispararam por uma passagem lateral e correram para o banheiro da Murta que geme. Mas quando estavam se parabenizando pela jogada genial... Potter! Weasley! O que é que os senhores estão fazendo? Era a professora McGonagall, e sua boca parecia um fio de linha de tão fina. Íamos... Gaguejou Rony. Íamos ver... Mione, disse Harry. Rony e a professora olharam para ele. Não a vemos há séculos, professora, continuou Harry depressa, pisando no pé de Rony. E pensamos em entrar sem sermos vistos na aula hospitalar, sabe? E contar a ela que as mandrágoras já estão quase prontas e... para não se preocupar. A professora McGonagall continuou a olhar fixo para ele e por um instante Harry achou que ela iria explodir. Mas quando falou, tinha a voz estranhamente rouca. Claro, Disse. E Harry, espantado, viu uma lágrima brilhar nos seus olhos de contas. claro, compreendo que isto tenha sido mais duro para os amigos dos que foram. Compreendo bem. Está bem, Potter, é claro que os senhores podem ir visitar a senhorita Granger. Vou informar ao professor Binns aonde foram. Diga a Madame Pomfrey que tem a minha permissão. Harry e Rony se afastaram, mal ousando acreditar que tinham evitado uma detenção. Quando dobraram o canto do corredor, ouviram distintamente a professora assoar o nariz. Essa, Disse Rony entusiasmado. foi a melhor história que você já inventou. Não havia escolha agora senão ir à ala hospitalar e dizer a Madame Pomfrey que tinham permissão da professora McGonagall para visitar Mione. Madame Pomfrey os deixou entrar com relutância. Não tem sentido conversar com uma pessoa petrificada, disse ela, e os garotos tiveram que admitir que estava certa depois de se sentarem ao lado de Mione. Era evidente que Mione nem imaginava que tinha visitas, e que tanto fazia dizerem ao armário de cabeceira para não se preocupar, tal era o bem que a conversa poderia produzir. Mas eu me pergunto se ela terá visto o agressor. Disse Rony, contemplando com tristeza o rosto rígido de Mione. Porque se ele chegou sem ser visto, ninguém nunca vai saber. Mas Harry não estava olhando para o rosto de Mione. Estava mais interessado na mão direita da amiga. Estava fechada por cima das cobertas e, ao chegar mais perto, ele viu que havia um pedaço de papel amarrotado dentro dela. Verificando antes se Madame Pomfrey andava por perto, ele apontou o papel para Rony. Tente tirar, Cochichou Rony, mudando a posição da cadeira de modo a esconder Harry da vista de Madame Pomfrey. Não foi nada fácil. A mão de Mione segurava o papel com tanta força que Harry teve certeza de que iria rasgá-lo. Enquanto Rony vigiava, ele puxou e torceu e, finalmente, depois de alguns minutos tensos, o papel saiu. Era uma página rasgada de um livro muito velho da biblioteca. Harry alisou-a ansioso e Rony se curvou mais para ler também. Das muitas feras e monstros medonhos que vagam pela nossa terra, não há nenhum mais curioso ou mortal do que o basilisco, também conhecido como Rei das Serpentes.
Esta cobra, que pode alcançar um tamanho gigantesco e viver centenas de anos, nasce de um ovo de galinha chocado por uma rã. Seus métodos de matar são os mais espantosos, pois além das presas letais e venenosas, o basilisco tem um olhar mortífero, e todos que são fixados pelos seus olhos sofrem morte instantânea. As aranhas fogem do basilisco, pois é seu inimigo mortal, e o basilisco foge apenas do canto do galo, que lhe é fatal. E no pé da página, uma única palavra fora escrita, numa caligrafia que Harry reconheceu ser de Hermione: Canos. Era como se alguém tivesse acabado de acender uma luz em seu cérebro. Rony, sussurrou. É isso. Isso é a resposta. O monstro na câmara é um basilisco, uma cobra gigantesca. É por isso que andei ouvindo a voz por todo lado e ninguém mais ouvia. É porque entendo a língua das cobras. Harry ergueu os olhos para as camas à sua volta. O basilisco mata as pessoas com o olhar, mas ninguém morreu porque ninguém o encarou. Colin viu o bicho através da lente da máquina fotográfica. O basilisco queimou o filme que havia dentro, mas Colin só ficou petrificado. Justino deve ter visto o basilisco através do Nick quase sem cabeça. Nick recebeu todo o impacto, mas não podia morrer novamente. Hermione e aquela monitora da Corvinal foram encontradas com um espelho ao lado delas. Hermione acabara de perceber que o monstro era um basilisco. Aposto o que você quiser que ela preveniu a primeira pessoa que encontrou para, antes de virar um canto, primeiro olhar para o outro lado com um espelho. E aquela garota tirou o espelho da mochila e... O queixo de Rony caíra. E Madame Norra? Perguntou ansioso. Harry pensou bastante, imaginando a cena na noite da festa das bruxas. A água, disse lentamente. A inundação do banheiro da murta que geme. Aposto como Madame Norra só viu o reflexo. Harry examinou a página que tinha na mão pressuroso. Quanto mais lia, mais ela fazia sentido. O canto do galo lhe é fatal, leu ele em voz alta. Os galos de Hagrid foram mortos. O herdeiro de Slytherin não queria nenhum perto do castelo quando a câmara fosse aberta. As aranhas fogem do basilisco, tudo se encaixa. Mas como é que o basilisco anda circulando pelo castelo? Perguntou Rony. Uma cobra gigantesca? Alguém a teria visto. Harry, porém, apontou para a palavra que Hermione escrevera no pé da página. Canos! Canos, Rony, ela está usando os canos. Tenho ouvido aquela voz dentro das paredes. Rony agarrou de repente o braço de Harry. A entrada para a câmara secreta, disse com a voz rouca. E se for um banheiro? E se for o... banheiro da murta que geme? Completou Harry. Os dois ficaram sentados ali, a excitação circulando com rapidez pelo corpo, mal conseguindo acreditar. Isto significa, disse Harry, que não devo ser o único a falar a língua das cobras na escola. O herdeiro de Slytherin deve ser outro que fala também. É assim que ele controla o basilisco. Que vamos fazer? Perguntou Rony, cujos olhos faiscavam. Vamos direto à professora McGonagall? Vamos à sala dos professores, disse Harry, ficando de pé de um salto. Ela vai para lá dentro de 10 minutos, já está quase na hora do intervalo. Os garotos correram para baixo. Não querendo ser encontrados perambulando por outro corredor, foram diretamente à sala dos professores, ainda deserta. Era um aposento amplo, as paredes forradas com painéis de madeira, as cadeiras de madeira escura. Harry e Rony ficaram andando de um lado para o outro, excitados demais para se sentar. Mas a sineta do intervalo jamais tocou. Em vez disso, ecoando pelos corredores, ouviram a voz da professora McGonagall, magicamente amplificada. Todos os alunos voltem imediatamente aos dormitórios de suas casas. Todos os professores voltem à sala de professores. Imediatamente, por favor. Não outro ataque, não agora. Que vamos fazer? Disse Rony horrorizado. Voltar ao dormitório? Não, disse Harry olhando à sua volta. Havia um tipo feio de guarda-roupa à sua esquerda, onde guardavam as capas dos professores. Ali dentro. Vamos ouvir o que foi. Depois podemos contar o que descobrimos. Os garotos se esconderam dentro do armário, escutando o barulho de centenas de pessoas andando no andar de cima e a porta da sala de professores se abrir e bater. Do meio das dobras mofadas das capas, observaram os professores chegarem um a um. Alguns pareciam intrigados, outros completamente apavorados. Então chegou a professora McGonagall. Aconteceu, disse ela na sala silenciosa. Uma aluna foi levada pelo monstro para a câmara. O professor Flitwick deixou escapar um grito fino. A professora Sprout tampou a boca com as mãos. Snape agarrou com muita força o espaldar de uma cadeira e perguntou.
Como você pode ter certeza? O herdeiro de Slytherin, disse a professora muito pálida, deixou outra mensagem, logo abaixo da primeira. O esqueleto dela jazerá na câmara para sempre. O professor Flitwick rompeu em lágrimas. Quem foi? Perguntou Madame Hooch, que afundara com os joelhos bambos numa cadeira. Que aluna? Gina Weasley, respondeu McGonagall. Harry sentiu Rony escorregar silenciosamente para o chão do armário do lado dele. Teremos que mandar todos os alunos para casa amanhã, continuou ela. Isto é o fim de Hogwarts. Dumbledore sempre disse. A porta da sala de professores bateu outra vez. Por um momento delirante, Harry teve certeza de que seria Dumbledore. Mas era Lockhart e ele sorria. Lamento muito, cochilei. Que foi que perdi? Ele não pareceu notar que os outros professores o olhavam com uma expressão muito próxima ao ódio. Snape se adiantou. O homem de que precisávamos, em pessoa. Uma menina foi sequestrada pelo monstro Lockhart, levada para a Câmara Secreta. Chegou finalmente a sua vez? Lockhart ficou lívido. Isto mesmo, Gilderoy, disse a professora Sprout. Você não estava dizendo ainda ontem à noite que sempre soube onde era a entrada da Câmara Secreta? Eu... gaguejou Lockhart. Você não me disse que tinha certeza do que havia dentro dela? Disse o professor Flitwick. Disse? Não me lembro. Pois eu me lembro de você dizendo que lamentava não ter tido uma chance de enfrentar o monstro antes de Hagrid ser preso, continuou Snape. Você não disse que o caso todo foi mal conduzido e que deviam ter lhe dado carta branca desde o começo? Lockhart contemplou os rostos duros dos colegas à sua volta. Eu realmente nunca... Vocês devem ter entendido mal. Vamos deixar o problema em suas mãos então, Gilderoy, disse a professora McGonagall. Hoje à noite será uma ocasião excelente para resolvê-lo. Vamos providenciar para que todos estejam fora do seu caminho. Você terá a oportunidade de cuidar do monstro sozinho. Enfim, terá a carta branca. Lockhart olhou desesperado para os lados, mas ninguém veio em seu socorro. Ele não parecia mais bonitão nem de longe. Seu lábio tremia e, na ausência do sorriso costumeiro cheio de dentes, seu queixo parecia pequeno e fraco. Muito bem, disse. Estarei em minha sala me preparando. E saiu. Muito bem, disse a professora McGonagall, cujas narinas tremiam. Com isso, o tiramos do caminho. Os diretores das casas devem ir informar aos alunos do que aconteceu. Digam que o expresso de Hogwarts os levará para casa logo de manhã. Os demais, por favor, certifiquem-se de que nenhum aluno fique fora dos dormitórios. Os professores se levantaram e saíram, um por um. Foi provavelmente o pior dia da vida de Harry. Ele, Rony, Fred e George se sentaram juntos a um canto da sala comunal da Grifinória, incapazes de dizer qualquer coisa. Percy não estava presente. Fora despachar uma coruja para o senhor e a senhora Weasley, depois trancou-se no dormitório. Nenhuma tarde jamais se arrastou tanto quanto essa, nem tampouco a torre da Grifinória esteve tão cheia e, no entanto, tão silenciosa. Próximo ao pôr do sol, Fred e George foram se deitar porque não conseguiam continuar sentados. Ela sabia alguma coisa, Harry, disse Rony, falando pela primeira vez desde que entraram no armário da sala de professores. É por isso que foi sequestrada. Não era uma bobagem sobre o Percy, nada disso. Descobriu alguma coisa sobre a Câmara Secreta. Deve ter sido por isso que foi... Rony esfregou os olhos com força. Quero dizer, ela era puro sangue. Não pode haver nenhum outro motivo. Harry podia ver o sol se pondo vermelho sangue na linha do horizonte. Nunca se sentira pior na vida. Se ao menos houvesse alguma coisa que pudessem fazer, qualquer coisa. Harry, disse Rony. Você acha que pode haver alguma chance de ela não estar... Sabe... Harry não soube o que dizer. Não conseguia ver como Gina ainda pudesse estar viva. Sabe de uma coisa? Disse Rony. Acho que devíamos ir ver Lockhart. Contar a ele o que sabemos. Ele vai tentar entrar na câmara. Podemos contar onde achamos que é e avisar que tem um basilisco lá dentro.
Porque Harry não pôde pensar em mais nada para fazer e porque queria fazer alguma coisa, ele concordou. Os alunos da Grifinória na sala estavam tão infelizes e sentiam tanta pena dos Weasley que ninguém tentou impedi-los quando se levantaram, atravessaram a sala e saíram pelo buraco do retrato. Anoitecia quando desceram a sala de Lockhart. Parecia haver muita atividade lá dentro. Os garotos ouviram coisas sendo arrastadas, baques surdos e passos apressados. Harry bateu e fez-se um repentino silêncio na sala. Então abriu-se uma frestinha na porta e eles viram o olho de Lockhart espreitando. Ah, Sr. Potter, Sr. Weasley, Disse abrindo um pouco mais a porta. estou muito ocupado no momento. Se puderem ser rápidos. Professor, temos umas informações para o senhor, disse Harry. Achamos que podem ajudá-lo. Bem, não é tão... A metade do rosto de Lockhart que podiam ver parecia muito constrangida. Quero dizer, bem... Muito bem. Ele abriu a porta e os garotos entraram. Sua sala tinha sido quase completamente desmontada. Havia 2 malões abertos no chão. Vestes verde, lilás, azul meia-noite tinham sido apressadamente dobradas e guardadas em um deles. Livros tinham sido enfiados de qualquer jeito no outro. As fotografias que cobriam as paredes agora estavam comprimidas em caixas sobre a escrivaninha. O senhor vai a algum lugar? Perguntou Harry. Bem, vou. Disse Lockhart, arrancando um pôster com a sua foto em tamanho natural das costas da porta enquanto falava e começando a enrolá-lo. Chamado urgente e inevitável, tenho que partir. E a minha irmã? Perguntou Rony de supetão. Bem, sobre isso, foi muito azar. Respondeu Lockhart, evitando encarar os garotos enquanto puxava uma gaveta com força e começava a esvaziar o seu conteúdo em uma mochila. Ninguém lamenta mais do que eu. O senhor é professor de defesa contra as artes das trevas, exclamou Harry. Não pode ir embora agora. Não com todas essas artes das trevas em ação. Bem, devo dizer, quando aceitei um emprego, resmungou Lockhart, agora amontoando meias por cima das vestes. Nada na descrição da função, não era de esperar. O senhor quer dizer que está fugindo? Disse Harry, incrédulo. Depois de tudo que fez nos seus livros? Os livros podem ser enganosos, disse Lockhart gentilmente. Mas foi o senhor quem os escreveu, gritou Harry. Meu caro rapaz, disse Lockhart, se endireitando e amarrando a cara para Harry. Use o bom senso. Meus livros não teriam vendido nem a metade se as pessoas não achassem que eu fiz todas aquelas coisas. Ninguém quer ler histórias de um velho bruxo feio na Armênia, mesmo que tenha salvado uma cidade dos lobisomens. Ele ficaria medonho na capa, nem sabe se vestir. E a bruxa que afugentou o espírito agourento tinha lábio leporino, quero dizer. Convenhamos. Então o senhor só está recebendo crédito pelo que outros bruxos e bruxas fizeram? Perguntou Harry, incrédulo. Harry, disse Lockhart, sacudindo a cabeça com impaciência. A coisa não é tão simples assim. Há muito trabalho envolvido. Eu tive que procurar essas pessoas, perguntar exatamente como conseguiram fazer o que fizeram. Depois tive que lançar um feitiço da memória para elas esquecerem o que fizeram. Se há uma coisa de que me orgulho é do meu feitiço da memória. Não, foi muito trabalhoso, Harry. Não é só autografar livros e tirar fotos de publicidade, sabe? Se você quer ser famoso, tem que estar preparado para dar duro. Ele fechou os malões com estrondo e trancou-os. Vejamos, disse. Acho que é só. Só falta uma coisa. E tirou a varinha e se virou para os garotos. Lamento muito, rapazes, mas tenho que lançar um feitiço da memória em vocês agora. Não posso permitir que saiam espalhando os meus segredos por aí. Eu jamais venderia outro livro. Harry apanhou a própria varinha bem na hora. Lockhart mal erguera a sua quando Harry berrou. Expelliarmus! Lockhart foi atirado para trás, caiu por cima do malão. A varinha voou no ar. Rony agarrou-a e atirou-a pela janela. O senhor não devia ter deixado o professor Snape nos ensinar isso, disse Harry, furioso, chutando o malão de Lockhart para o lado. Lockhart ficou olhando para ele, parecendo frágil outra vez. Harry apontava a varinha em sua direção. Que é que você quer que eu faça? Perguntou Lockhart com a voz fraca. Eu não sei onde fica a Câmara Secreta. Não há nada que eu possa fazer.
O senhor está com sorte, disse Harry, forçando Lockhart a se levantar com a varinha. Achamos que sabemos onde fica. E o que tem lá dentro. Vamos! Saíram os três da sala, desceram as escadas mais próximas e seguiram pelo corredor escuro em que as mensagens brilhavam na parede, até a porta do banheiro da Murta que geme. Empurraram Lockhart na frente. Harry ficou satisfeito de verificar que o professor tremia. Murta que geme estava sentada na caixa de água do último boxe. Ah, é você. Disse quando viu Harry. Que é que você quer agora? Perguntar como foi que você morreu. A atitude de Murta mudou na hora. Parecia que nunca alguém lhe fizera uma pergunta tão elogiosa. Ah, foi pavoroso. Disse com satisfação. Aconteceu bem aqui. Morri aqui mesmo neste boxe, me lembro tão bem. Eu tinha me escondido porque Olivia Hornby estava caçoando de mim por causa dos meus óculos. Tranquei a porta e fiquei chorando, então ouvi alguém entrar. Disseram uma coisa engraçada. Deve ter sido numa língua diferente, acho. Em todo caso, o que me incomodou foi que era a voz de um garoto. Então destranquei a porta do boxe para mandar ele sair e ir usar o banheiro dos garotos. Então... Murta inchou, fazendo-se de importante, o rosto brilhante. Morri. Como? Perguntou Harry. Não faço ideia. Disse Murta, sussurrando. Só me lembro de ter visto 2 olhos grandes e amarelos. Meu corpo inteiro foi engolfado, então me afastei flutuando. Ela olhou para Harry sonhadora. Então voltei. Estava decidida a assombrar Olivia Hornby, sabe? Ah, como ela lamentou ter se rido dos meus óculos. Onde foi exatamente que você viu os olhos? Por ali. Respondeu Murta, apontando vagamente na direção da pia em frente ao boxe que estava. Harry e Rony correram para a pia. Lockhart ficou parado bem mais atrás, uma expressão de puro terror no rosto. Parecia uma pia comum. Eles examinaram cada centímetro por dentro e por fora, inclusive os canos embaixo. E então Harry viu. Gravada ao lado de uma das torneiras de cobre havia uma cobrinha mínima. Essa torneira nunca funcionou. Disse Murta animada quando ele tentou abri-la. Harry, disse Rony, diga alguma coisa em língua de cobra. Mas... Harry se esforçou. As únicas vezes em que conseguira falar a língua das cobras foi quando estava diante de uma cobra real. Ele fixou o olhar na gravação minúscula, tentando imaginar que era real. Abra, mandou. Ele olhou para Rony, que sacudiu a cabeça. Nossa língua. Harry tornou a olhar para a cobra, desejando acreditar que estivesse viva. Se ele mexia a cabeça, a luz das velas fazia parecer que a cobra estava se mexendo. Abra, repetiu. Só que as palavras não foram o que ele ouviu. Um estranho assobio lhe escapara da boca e na mesma hora a torneira brilhou com uma luz branca e começou a girar. No segundo seguinte, a pia começou a se deslocar. A pia na realidade sumiu de vista, deixando um grande cano exposto. Um cano largo o suficiente para um homem escorregar por dentro dele. Harry ouviu Rony soltar uma exclamação e levantou a cabeça. Decidira o que iria fazer. Vou descer, anunciou. Ele não poderia deixar de descer agora que tinham encontrado a entrada para a câmara. Não se houvesse a mais leve, mínima, imaginária chance de Gina estar viva. Eu também, falou Rony. Houve uma pausa. Bem, parece que vocês não precisam de mim, disse Lockhart com uma sombra do seu antigo sorriso. Eu vou... E levou a mão à maçaneta da porta, mas Rony e Harry apontaram as varinhas para ele. Você pode descer primeiro, rosnou Rony. De rosto lívido e sem varinha, Lockhart se aproximou da abertura. Rapazes, disse com a voz fraca. Rapazes, que bem isto vai trazer. Harry cutucou-o nas costas com a varinha. Lockhart escorregou as pernas para dentro do cano. Eu não acho, começou a dizer, mas Rony deu-lhe um empurrão e ele desapareceu de vista. Harry seguiu-o em silêncio, baixou o corpo lentamente para dentro do cano e se soltou. Foi como se ele se precipitasse por um escorrega escuro, viscoso e sem fim. Viu outros canos saindo para todas as direções, mas nenhum tão largo quanto aquele, que virava e dobrava sempre e ingrimemente para baixo.
e ele percebeu que estava descendo cada vez mais fundo sob a escola, para além das masmorras mais fundas. Atrás ele ouvia Rony batendo-se ligeiramente nas curvas. E então, quando começava a se preocupar com o que aconteceria quando chegasse ao chão, o cano nivelou e ele foi atirado pela extremidade com um baque aquoso e aterrissou no chão úmido de um túnel de pedras escuras, suficientemente amplo para a pessoa ficar de pé. Lockhart estava se levantando um pouco adiante, coberto de limo e branco como um fantasma. Harry afastou-se para um lado enquanto Rony também saía chispando do cano. Devemos estar quilômetros abaixo da escola, disse Harry, sua voz ecoando no túnel escuro. Provavelmente debaixo do lago, sugeriu Rony, apertando os olhos para enxergar as paredes escuras e limosas. Os três se viraram para encarar a escuridão à frente. Lumos! Murmurou Harry para sua varinha que acendeu. Vamos! Chamou Rony e Lockhart, e lá se foram os três, seus passos chapinhando ruidosamente no chão molhado. O túnel era tão escuro que eles só conseguiam ver uma pequena distância à frente. Suas sombras nas paredes molhadas pareciam monstruosas à luz da varinha. Lembrem-se, disse Harry baixinho enquanto avançavam com cautela. A qualquer sinal de movimento, fechem os olhos imediatamente. Mas o túnel estava silencioso como um túmulo, e o primeiro som inesperado que ouviram foi o ruído de alguma coisa sendo esmagada quando Rony pisou em alguma coisa que descobriram ser um crânio de rato. Harry baixou a varinha para olhar o chão e viu que se encontrava coalhado de ossos de pequenos animais. Tentando por tudo não imaginar que aspecto teria Gina se a encontrassem, Harry, à frente, virou uma curva escura do túnel. Harry, tem alguma coisa ali, disse Rony rouco, agarrando o ombro do amigo. Eles se imobilizaram, observando. Harry conseguia apenas ver o contorno de uma coisa enorme e curvilínea, deitada atravessada no túnel. A coisa não se mexia. Talvez esteja dormindo, sussurrou, olhando para os outros dois atrás. Lockhart tampava os olhos com as mãos. Harry tornou a se virar para olhar para a coisa, o coração batendo tão forte que chegava a doer. Muito devagarinho, com os olhos o mais apertados possível, mas ainda vendo, Harry avançou aos poucos com a varinha erguida. A luz deslizou pela pele de uma cobra gigantesca, colorida e venenosa, que se encontrava enroscada e oca no chão do túnel. O bicho que se desfizera dela devia ter no mínimo uns 6 metros de comprimento. Droga! Xingou Rony em voz baixa. Ouviram então um movimento súbito às costas. Os joelhos de Lockhart tinham cedido. Levante-se, disse Rony com rispidez, apontando a varinha para Lockhart. O professor se levantou. Em seguida, atirou-se contra Rony, derrubando-o no chão. Harry deu um salto à frente, mas demasiado tarde. Lockhart já se erguia, ofegante, a varinha de Rony na mão e um sorriso radioso novamente no rosto. A aventura termina aqui, rapazes. Vou levar um pedaço dessa pele de volta à escola, dizer que cheguei tarde demais para salvar a garota e que vocês dois enlouqueceram tragicamente ao verem o corpo dela mutilado. Digam adeus às suas memórias. Ele ergueu a varinha de Rony, emendada com fita adesiva, acima da cabeça e gritou: Obliviate! A varinha explodiu com a força de uma pequena bomba. Harry ergueu os braços para o alto e fugiu, escorregando nas voltas da pele de cobra, escapando do alcance dos grandes pedaços do teto do túnel que caíam com estrondo no chão. No momento seguinte, ele estava sozinho, contemplando uma parede maciça formada pelos destroços. Rony! Gritou. Você está bem? Rony! Estou aqui! Respondeu a voz abafada de Rony atrás do entulho. Estou bem, mas esse bosta aqui não está. A varinha acertou nele. Ouviu-se uma pancada surda e um sonoro ai. Parecia que Rony tinha acabado de chutar Lockhart nas canelas. E agora? Perguntou a voz de Rony, desesperada. Não podemos passar, vai levar séculos. Harry olhou para o teto do túnel. Tinham aparecido nele enormes rachaduras. O garoto nunca tentara cortar, com auxílio da magia, nada tão grande como essas pedras, e agora não parecia uma boa hora para tentar. E se o túnel inteiro desabasse? Ouviu-se mais uma pancada e mais um ai por trás das pedras. Estavam perdendo tempo. Gina já fora trazida para a câmara secreta havia horas. Harry sabia que havia apenas uma coisa a fazer. Espere aí! Gritou para Rony.
Espere com Lockhart. Eu vou continuar. Se eu não voltar dentro de 1 hora... Houve uma pausa cheia de significação. Vou tentar afastar umas pedras, Disse Rony, que parecia estar querendo manter a voz firme. para você poder passar na volta. E Harry, Vejo você daqui a pouco, disse Harry, tentando injetar alguma segurança em sua voz trêmula. E retomou sozinho a caminhada para além da pele de cobra. Logo, o som distante de Rony batalhando para retirar as pedras silenciou. O túnel dava voltas e mais voltas. Cada nervo do corpo de Harry formigava desagradavelmente. Ele queria que o túnel terminasse, mas temia o que encontraria no fim. E então, ao dobrar mais uma curva, deparou com uma parede sólida à sua frente, em que havia 2 cobras entrelaçadas, talhadas em pedra, os olhos engastados com 2 enormes esmeraldas brilhantes. Harry se aproximou, a garganta seca. Não havia necessidade de fingir que essas cobras de pedra eram reais. Seus olhos pareciam estranhamente vivos. Ele adivinhou o que precisava fazer. Pigarreou e os olhos de Esmeralda pareceram piscar. Abram, disse num sibilo grave e fraco. As cobras se separaram e as paredes se afastaram. As 2 metades deslizaram suavemente, desaparecendo de vista. E Harry, tremendo dos pés à cabeça, entrou.